do CC. E vamos aqui continuar com a nossa equação geral. Vimos a aula passada a condição de você calcular a equação geral dada por dois pontos, você usa o determinante sempre igualado a zero. A estrutura da equação geral, ou a sua fórmula, é ax mais by mais c igual a zero. Você sempre a determina usando determinante. Bem, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos verificar como outra maneira de você calcular a equação geral de uma reta. No caso, nós vamos usar a equação geral usando o cálculo da equação geral usando os coeficientes, o coeficiente angular de uma reta. Então, o coeficiente angular da reta, nós já vimos também na aula passada que nada mais, nada menos, o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos, trata-se da tangente trigonométrica da inclinação dessa reta. Só que aqui nós vamos considerar três pontos, dois pontos, digamos, particulares, A e B, e um generalizado, que é o PX. Bem, gente, aqui é a nossa estrutura para o pequeno raciocínio. Vamos supor aqui, no caso, as posições dos pontos A e B, e a posição genérica aqui desse ponto P. Olha, gente, essa inclinação, ou esse valor de θ, um ângulo θ, tanto se os pontos A e B e P, A, P e B estão ou pertencem a essa reta, eles possuem a mesma condição dessa inclinação, ou seja, dois pontos desses 2 a 2 possuem, em outras palavras, o mesmo coeficiente angular. Então é sobre isso que nós raciocinamos. A tangente dessa inclinação em relação a A e P é a mesma tangente, digamos, sobre A e B. Então é sobre essa formulazinha, ou essa afirmação, essa equação, igualdade, que nós usamos para o cálculo bem rápido da equação da reta, geral da reta, que passa por dois pontos. Vejamos um exemplo. Então nós temos aqui, ó, que trabalhar com as ordenadas, se é o coeficiente angular de uma reta, você trabalha com a razão, né, que é a tangente, das ordenadas pelas abscissas. Então, dois primeiros pontos, generalizado, que é o P, com A. Então, diferença das ordenadas de P, que é o X, pela ordenada de A, e a sua abscissa, ou suas abscissas de X pela abscissa do ponto A. E aqui também, no caso, as diferenças das ordenadas entre A e P, B e suas abscissas. Então, gente, substituindo isso na condição do coeficiente angular, ficamos com quem? Ó, y menos y1, que é o A, sobre x menos xa, que é o 3, igual a quem? Yb 3 menos ya 1 sobre xb menos xa, no nosso caso xb 6 menos o xa 3. Então ficamos com a dependência da igualdade aqui, que você resolvendo essa segunda razãozinha, ó, fração, fica 2/3. Então, gente, igualando a primeira razão com a terceira e aplicando aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó, ficamos com 2x menos 6 igual a 3y menos 3. E aí, turma, arrumando a equação geral da reta, transpondo 3xy menos 3 para o primeiro, acabou. Então, gente, é uma maneira prática e rápida. Com um pequeno treino, você vai verificar que é bem mais rápido e mais prático. Vamos aqui a um outro exemplo. Tendo-se esse gráfico no plano cartesiano, a equação de reta é pedida. Equação de reta, equação da reta R. Dela nós temos os pontos A e B. Então, vamos usar o nosso processo. Nosso processo, coeficiente angular do AB, AP, é o mesmo coeficiente angular da reta. Eles três estão na reta, então podemos usar, ó, diferença das ordenadas 2 a 2 pela diferença das abscissas 2 a 2, na condição da igualdade. Então, é substituir, gente, quem é quem? Ó, fica y menos o ya, que é 3, x menos o xa, que é 1, igual yb menos ya, ó, ficamos aqui com 8 menos o 3, sobre xb menos xa, 5 menos 1. E acabou, né, gente? Aqui você fica com 5/4, cruzou, né? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Com a pequena ajeitadinha você chega à equação geral dessa reta, que no caso é 5x, 4y mais 7. Bom, gente, mais um reforço. Temos um ponto
no segundo quadrante, que é o menos 4, 4, outro no quarto quadrante, 2 menos 3. Passamos aqui, no caso, a nossa reta L. Bom, dessa reta nós temos um primeiro pedido, calcular a sua equação. Vamos usar o que nós vimos há pouco, diferença das ordenadas, 2 a 2, pela diferença das abscissas. Então, gente, substituindo esses valores, né, nessa primeira partida, resolvendo 4 menos 3 dá 7, menos 4 menos 2 dá 6. Então, ficamos com 7 menos 6. Cruzando isso aqui, gente, ficamos com a reta L de equação 7y mais 7x mais 6y mais 4 igual a 0. Ou seja, é o nosso primeiro pedido. No nosso segundo pedido, nós temos aqui um ponto que pertence à reta, de abscissa menos 2 e ordenada B. Ele está interessado que você chegue à ordenada B. Olha, gente, um ponto que pertence a uma reta, se você tem a sua equação, não tem problema para você calcular suas coordenadas. É só você substituir. No nosso caso aqui, a abscissa vem valendo menos 2 e a ordenada vem valendo B. Substituído na equaçãozinha da reta, ó, esse menos 2b, ficamos assim, dividido 6 por 2, gente, dando uma ajeitadazinha o B, 5/3. Um outro pedido, ponto P. Nós temos o que de chegar às coordenadas do P. Olha, gente, esse P já é um ponto da reta L, né? Então, outra característica dele, ó, é que ele está ou pertence ao eixo Y. Se isso está acontecendo, necessariamente ele possui a abscissa 0 e a sua ordenada vamos denominá-la de um K qualquer. Para então chegarmos a esse valor do K, é só substituirmos na equaçãozinha da reta, né? Ó, fica 7 vezes o 0 mais 6 vezes o K. A gente, isolando aqui o valor do K nessa equaçãozinha, dá menos 2/3. Coordenadas do P, 0 menos 2/3. É pedido para você encontrar a equação da reta que passa por esses pontos menos 3, 2 e 2, 1, menos 1. Bem, gente, vamos usar novamente diferença das ordenadas envolvendo a primeira generalizada, né? Pela diferença das abscissas. Então, feito esse cálculo, ficamos com a equação, né? Ajeitadazinha aí e tal. 3x mais 5y menos 1 igual a 0. Bem, senhores, é pedido aqui em cima da nossa reta L, é pedido que você encontre, verificar se esse ponto é ponto da reta. Olha, gente, para você verificar se esse ponto é da reta ou de uma curva qualquer, necessariamente tem que acontecer a igualdade. Nesse caso, substituímos o x por 7 e o y por menos 4. Então, quando você calcula essa expressão, ó, ela vai fechar que 0 é 0, uma expressão verdadeira. Então, esse ponto é ponto da reta L. Então, para o ponto estar ou pertencer à reta, a igualdade tem que se confirmar. Da mesma maneira, gente, vamos aqui ao nosso item C e verificar agora se esse ponto 3 menos 2 é de L ou pertence a L. Novamente, vamos aqui para cima da equação, fica 3 vezes 3, mais 5 menos 5 vezes menos 2. Então, gente, arrumando essa equaçãozinha, ó, ficamos com menos 2 diferente de 0. E aí, então, gente, acabou, né? Esse ponto não é ponto da reta. Calcular a equação da reta que passa por esses dois pontos. Não é novidade mais para nós. Vamos usar aqui o velho diferença das ordenadas pelas diferenças das abscissas por causa do coeficiente angular. Chegamos então a essa equação 3x mais 2y igual a 0. É pedido também para se o ponto A3 está ou pertence à reta, calcular o valor de A, tipo aquele que nós fizemos agora. Se esse ponto está ou pertence a essa reta, necessariamente quando você usar o x por A e o y por 2, ficamos na dependência de uma expressãozinha em A, e tirando o valor de A, você chega a A valendo 2 e acabou. Bem, senhor, deixamos aqui esse exercício para os senhores, não deixe de fazê-lo, que é um bom exercício. Trata-se aí de 4 questões, 2 delas com itens, então deixe de praticar. No mais, gente, bons estudos aos senhores, valeu e até a próxima.